Olá, Dog Heroes e hospedeiro domiciliares, tudo bem? Bem-vindo! Como eu digo, se vocês já estão aqui, vocês já têm o DNA 6 estrelas na veia. Então, no meio do caminho, rumo ao nosso final, nosso destino, que seja o anfitrião 6 estrelas. Se vocês estão aqui, vocês querem algo a mais, vocês querem evoluir. E é isso que eu busco em todo mundo que vai acompanhar comigo essa jornada 6 estrelas. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar especificamente de cães, mas eu acho que esse item é importante para todas as áreas, principalmente você com o seu cliente, que é comunicação. Então hoje nós vamos falar do cachorrês, como os cães se comunicam. E eu acho de extrema importância, porque, pessoal, como a gente vai se entender com o nosso cliente, com o nosso parceiro, com o nosso filho, com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, se a gente não souber se comunicar. Comunicar é a ferramenta de entendimento entre os povos. Muitas guerras, muitos conflitos acontecem por falta de comunicação. Muitos casamentos terminam por falta de comunicação. Muitas amizades deixam de existir por falta de comunicação. Então, comunicação é o mais importante, é a ferramenta mais importante do mundo. E imagine entre espécies, humano e cão. Como se comunicar entre essas espécies? O cachorro tenta do jeito dele, com linguagem corporal, facial, latido, e nós, do nosso lado humano, tentando entender isso. A gente do nosso lado tentando falar com o cão, achando que ele vai entender aquela linguagem do português, e não. E ele fica lá, o cachorro vira o pescocinho para o lado, vira o pescocinho para o outro, olha, observa, tenta ler a nossa linguagem corporal e muitas vezes não consegue. E aí é onde acontecem os conflitos. A gente falando português e ele falando cachorrês, e um tentando se comunicar com o outro, um tentando ter a esperança que o outro vai se entender. Veja o quanto é importante um profissional que trabalha com cães saber como os cães se comunicam, para no mínimo ter ali um canal pequeno que seja para passar uma comunicação, ou pelo menos saber ler os sinais de estresse, de desconforto ou de bem-estar desse animal, se ele está bem dentro do nosso ambiente, dentro da nossa casa, certo? Então é muito importante, pessoal. Se não a mais importante, eu diria uma das mais importantes pontos para quem trabalha com animais, com cães, saber ler o quão confortável esse animal está dentro do meu ambiente, dentro da minha casa, tá? Os cães se comunicam, pessoal. A linguagem primária do cão é a linguagem corporal, expressões corporais, faciais, cauda, orelhas. Então, cabe a nós, como humanos, como não mais importante, mas uma espécie que tem um pouquinho mais de cognição, aprender, ter conhecimento para ler o que aquele indivíduo quer falar comigo. Então, eu vejo dois campos aí muito importantes de quem trabalha com cães entender. Uma, para eu entender esse cão. Outra, para eu me comunicar com esse cão. E, mais importante de tudo, eu me antecipar às situações de cães em grupo, para evitar brigas, conflitos. Então, eu saber em que momento eu faço o manejo desse cão, como eu faço o manejo desse cão, como eu vou separar os grupos de cães que estão hospedados comigo, para a gente evitar esses conflitos e mais ainda, a gente gerar bem-estar para aqueles indivíduos que estão hospedados comigo, tá? Então, pessoal, uma coisa que é bem interessante de frisar: Calm Signals. O que é Calm Signals, Jonas? Calm Signals é um grupo de sinais
sinais de apaziguamento, traduzindo para o português, que os cães utilizam entre eles e com outras espécies, como nós humanos, para que haja uma interação tranquila, sem conflitos. Isso ele utiliza para acalmar ele, quando ele se sente desconfortável dentro de uma interação, e também o seu interlocutor, seja ele cão, seja ele humano, seja ele gato, seja ele qual espécie for. Isso ele não pensa, pessoal, ele não vai pensar para fazer. Isso é algo automático nele. Eu senti desconfortável, eu vou emitir um sinal para eu me acalmar e mostrar para o outro cão, vamos botar, que tá tudo tranquilo, eu não quero briga, eu não quero conflito, eu quero ter uma interação sossegada, tá? E entre alguns, só para vocês entenderem, tem o licking, que é o cachorro lamber rapidamente o focinho. Isso acontece muito, é muito fácil de observar quando vai tirar uma foto do cão e a gente aponta aquele celular para ele de uma vez e ele não está acostumado, ou ele leva aquele susto e aí ele lambe o focinho, tá? Isso é um sinal que ele quer mais espaço, que aquela situação está gerando desconforto nele. Outro sinal que é muito fácil de perceber, bocejo. Então, estou desconfortável e começo a bocejar, tá? E isso também me denota que eu estou me sentindo pressionado naquele ambiente, está muito apertado, eu estou muito desconfortável, eu preciso de um pouquinho mais de espaço. Outro sinal muito característico dos cães, virar o pescoço, a cabeça um pouco, a, sei lá, 45, 90 graus. Também, ó, eu não quero interação agora. Dá um tempinho que eu preciso um tempo para mim, para eu me restabelecer, tá bom? Virar de barriga para cima, aqui aí já é um extremo de medo, né? E outros sinais que a gente tem que perceber. Por exemplo, um cachorro que vai interagir com outro. Aí eu olho para esse cachorro está com a boca fechada. Isso já demonstra que esse cachorro está totalmente desconfortável e muito propenso a atacar aquele outro cão. Porque o cachorro, quando ele fecha a boca, pessoal, ele está tentando sentir melhor o cheiro. E aí é o cheiro de estresse daquele cão, tá? O cheiro do ambiente. Então, ele já está muito apto a atacar aquele outro cachorro. Outra coisa, cauda. O cachorro botou a cauda para frente, que a gente chama de cauda de escorpião, é o objetivo dele ir para cima daquele outro cachorro. Orelhas. Orelhas é a mesma coisa. Se a orelha está lá para cima, lá para frente, preste atenção. Corpo projetado. Então, quando eu projeto o corpo, eu quero ir em direção àquele objetivo. Então, também prestar atenção para não ter briga entre cães e com você. Mordidas. Tá bom? Então, a cauda, ao mesmo tempo, quando eu tô com a cauda lá embaixo, quase relando aqui na região genitália dele, principalmente macho aqui, próximo ao pênis dele e tal, hipermedo, encolhido, tentando se fingir de menor. Ó, eu não sou uma ameaça para você, tá? Então, pessoal, começar a prestar atenção em todas essas comunicações, e isso a gente vai ver muito no Anfitrião 6 Estrelas, para que realmente quando você receba um cão, você saiba ler ele, principalmente interpretar os sinais dele, e depois eu vou ensinar algumas comunicações partindo de humano para cão, para que a gente saiba também direcionar o comportamento desse cão e fazer o manejo, a separação necessária entre grupos e entre cães, para que a gente possa ter um ambiente tranquilo, confortável, fluido, com segurança e evitando conflito entre aqueles cães, tá? E para a gente conseguir ler esses cães, conseguir me comunicar com esses cães, conseguir evitar esses conflitos, a gente precisa do quê? Empatia. Para a gente se colocar no lugar desse cão, qual a perspectiva que essa espécie diferente vê o mundo? Ou quer dizer, sente o mundo, né? Cheira o mundo. Porque o cão, na realidade, o primeiro sentido do cão é o olfato, é o faro, né? Diferente da gente, que a gente é a visão.
Então a gente tem que começar a ter empatia para se colocar nesse lugar e entender isso, e respeito por essa condição do cão, né? Primeiro sinal atitude que a gente tem que ter é o respeito. Para quê? Para a gente evitar conflito. A gente tem que entender que o cachorro cheira o mundo, sente o mundo, e a gente respeitar isso, não negligenciar isso, porque senão a gente vai ter muito conflito, tanto na nossa abordagem com o cão, né, quanto na nossa leitura cão ambiente, para poder evitar esses conflitos, tá? Uma coisa que a gente faz muito, a gente não considera a perspectiva que o cão nos observa e observa o mundo. A gente, em média, né? A gente vai ter 1,70 m, 1,75 m, e o cachorro vai ter ali 60 centímetros, às vezes 20, às vezes 30, então ele está olhando para cima, pessoal. Quão ameaçador é para um cão quando eu tomo o corpo sobre esse cão para pegar ele, para fazer um carinho nele, seja para lá o que for. Será que esse cara vai fazer um carinho em mim ou ele vai dar um tapão na minha cabeça? O que é esse cara tombando esse corpo sobre mim? Imagine, pessoal, se existisse uma pessoa que tivesse, vamos dizer, proporcionalmente, 4, 5, sei lá, uns 8 metros de altura, ou uma outra espécie ainda pior a situação, fazendo isso sobre mim. O quão ameaçador isso seria para mim. E que eu ia me esquivar, se eu fosse uma pessoa sociável, se eu fosse uma pessoa meio medrosa, que ia falar, esse cara vai me agredir. Eu ia me esquivar, ia tentar, sei lá, dar uma facada, uma mordida, uma paulada, e o cachorro fica nessa situação. Pensa se, falando da linguagem ainda, existissem seres alienígenas que entrassem aqui no nosso planeta, se invadissem nosso planeta e fossem superiores a nós. E a gente tentando se comunicar com ele através do português, ele não entendesse. Ele tivesse uma língua própria dele lá, e a gente tentando se comunicar com ele, tentando entender o que ele falava e não conseguindo. Ou a agonia. Aí eu reduzo isso ainda para mais uma zona mais confortável, e assim mesmo é desconfortável para a gente. Pensou, hoje você liga a Netflix, você quer assistir um filme, esse filme só em mandarim e sem legenda. Como eu vou entender aquele filme? Como eu vou conseguir interagir com aquele filme? E o cachorro passa por isso o tempo todo, pessoal. Então, empatia e respeito, para que a gente evite conflito, e a gente evite conflito entre eles, e a gente evite muito mal-estar. Que o cachorro se sinta apoiado, abrigado, acolhido naquele ambiente. Então, ele tem que saber que, no mínimo, eu consigo entender os sinais de desconforto dele. Ele não está legal agora, eu me afasto. Eu quero interagir com ele, eu me agacho, eu fico próximo da altura dele. Você vai ver que ele vai se aproximar rapidamente para mim e com a cauda balançando. Eu vou fazer um carinho nele, não vou aqui por cima ameaçando. Eu faço um carinho nos flancos, depois eu venho por baixo, faço aqui perto da garganta dele. Aí sim eu passo para a cabeça, faço um carinho na orelha. Ele não está confortável com aquele cão, XYZ. Não, eu vou separar os grupos, vou colocar ele com um cão que ele se sinta mais confortável, que ele tenha afinidades por brincadeira, e assim por diante. Então, linguagem, comunicação, pessoal, é o primeiro conhecimento, é o primeiro passo para a gente poder deixar um cachorro confortável dentro do nosso ambiente, seguro dentro do nosso ambiente, e também ter segurança entre as interações dos cães, evitando conflito, evitando brigas. E aí esse cachorro vai entender que eu entendo minimamente ele, e eu sim dou um suporte, dou um ambiente tranquilo para ele, e ele pode se sentir confortável para interagir com outros cães, interagir comigo, e tudo isso vai ocorrer de uma forma fluida, de uma forma tranquila. E é isso, pessoal, que a gente vai, um dos pontos que a gente vai conversar muito nessa jornada do Anfitrião 6 Estrelas aqui, preparando você para, sim,
ser um profissional diferenciado, ser um profissional que proporciona bem-estar e tranquilidade para os cães, e só assim você vai conseguir alcançar as 6 estrelas, ok? Qualquer dúvida, qualquer questão pessoal em relação à comunicação, tanto com cães quanto com humanos, me mande, me envie, fala, ó, Jonas, eu queria que você abordasse isso, eu queria que você me abordasse aquilo, ó, aquilo ficou ótimo, mas eu queria que um pouco a mais, ficou uma dúvida aqui, me envie por direct que a gente vai conversar com certeza, tá bom? Um abraço e aí um bom final de semana a todos.